apresentam Avanços na Eficiência do Rumen, dia 10 de dezembro às 19 horas, pelo canal NutriQuero no YouTube. Uma live que irá abordar a importância do rumen e os avanços na nutrição de ruminantes, buscando melhores resultados na produção de bovinos. E para falar desse assunto, dois consagrados especialistas, o Dr. Luiz Orlindo Tedeschi, da Texas A&M, e o Dr. Rogério Lana, da Universidade Federal de Viçosa. Um evento aberto voltado para todos do agronegócio. Boa noite. É com grande satisfação que convidamos vocês para assistir a live Avanços na Eficiência do Rumen. Neste evento, iremos também realizar o lançamento da Isomix, uma tecnologia inovadora que já está disponível no mercado e promete revolucionar a nutrição de ruminantes. Para discutir o assunto, teremos a participação da grande referência na área de nutrição de ruminantes, Dr. Luiz Orlindo Tedeschi, da Texas A&M University, que veio especialmente ao Brasil para estar aqui conosco essa noite. Após a palestra do Dr. Tedeschi, teremos o lançamento do Isomix, com o zootecnista Elmo Ribeiro Duval Neto. Nosso segundo convidado da noite é o ilustre Dr. Rogério de Paula Lana, professor da Universidade Federal de Viçosa. E no final das apresentações teremos um bate-papo com nossos convidados que responderão as perguntas de vocês que estão nos assistindo. E ainda durante o evento, após as falas dos convidados, teremos sorteio de livros para quem se inscreveu através do nosso formulário. Mas antes, para abrir o nosso evento, gostaria de chamar o senhor Elmo Duval, da NutriKettle, e Walter Chaim, da Supriquem. Sejam bem-vindos, Elmo e Walter. Boa noite pessoal. Eu pedi um minuto antes de começar a live para compartilhar com vocês um pouquinho da história, para entender por que nós estamos aqui hoje com o professor Tedeschi e o professor Lana, né? Essa história começa lá para o ano 2000, na época em Goiás, nós tínhamos muitas dúvidas em relação a desempenho animal, muita expectativa de desempenho e muitas vezes esse desempenho não vinha e não tínhamos respostas, né? Na ocasião eu entrei em contato por e-mail com o Danny Fox e na época ele me passou o contato do professor Tedeschi, que por ocasião estava até no Brasil, e foi onde ele me mostrou todo esse trabalho que eles estavam fazendo em cima de eficiência microbiana. Tá? Isso me interessou muito, né? Fazia todo o sentido, e desde essa época nós viemos buscando, aperfeiçoando esse conhecimento. Em 2005 foi até uma primeira patente depositada em relação a essa ideia, esse conceito. Depois eu vim para Viçosa com Lana, fiz meu mestrado com esse conceito também, com essa ideia, com esse produto. Tá? E o Lana até incentivou bastante, ele mandou até o material para publicação no Asas, então isso incentivou mais ainda a gente transformar esse conceito num produto comercial. Tá? E até que em 2016, em contato com o Walter Chaim, né, ele abriu a Supriquem para viabilizar esse produto comercialmente. Gostaria que o Walter até falasse alguma coisa até sobre a Supriquem. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe que é sexta-feira e início de noite e o horário é nobre, né? Então, gostaria de agradecer bastante quem está acompanhando a gente. Nossa empresa é relativamente nova, ela está aí desde 2016, mas como o Elmo falou, ela está lastreada e ela carrega aí uma experiência muito grande das partes envolvidas, né? A gente, por um lado, tem aí a genialidade dos pesquisadores, a dedicação que eles tiveram em cima desse projeto de tanto tempo. Por outro lado, nós temos aí a disponibilidade e viabilidade de matérias-primas, de insumos, numa condição que antes não existia. E do nosso lado, também, alguém tem que acreditar, e nós escutamos, gostamos dessa história e resolvemos investir
para fazer isso se tornar realidade. A gente carrega aí um know-how, a gente tem uma aptidão no mundo químico que passa aí dos 25 anos, então para a gente é muito importante a gente tocar esse projeto. E não menos importante do que isso, é a paixão que a gente tem pelo agronacional. A gente sabe as possibilidades de bons negócios que isso pode trazer para a gente. Então estamos aí reunidos, desenvolvendo processos novos, desenvolvendo tecnologia para trazer para a pecuária essa solução inovadora. E estamos à disposição de vocês para entrar em contato e retorno a palavra para o Elmo aí para continuar. Obrigado, Walter, pelas palavras e possamos agora começar a live, que essa live seja enriquecedora, muito aprendizado e que no final do evento, da live, nós voltaremos para responder as perguntas. Até lá! E agora, para abrir o nosso debate, passamos a palavra ao Dr. Tedeschi. Seja bem-vindo, Dr. Tedeschi. Muito obrigada, Tedeschi, pela excelente palestra. Lembrando a quem está nos assistindo que vocês podem enviar perguntas para nós através do YouTube ou do e-mail que aparece na tela. Elmo Ribeiro Duval é zootecnista formado pela Universidade Federal de Viçosa e possui mestrado em produção de ruminantes também pela UFV. É diretor da NutriCattle, empresa de consultoria, pesquisa e desenvolvimento em soluções inovadoras para a nutrição de ruminantes. Como empresa inovadora, a NutriCattle atualmente é detentora de uma patente de invenção, além de outros 5 pedidos depositados, todos com foco na nutrição de ruminantes, sempre respeitando o animal e o meio ambiente, com responsabilidade e lucratividade para toda a cadeia produtiva. O Isomix é fabricado e comercializado pela Supriquem em parceria com a NutriCattle. E para falar sobre o Isomix, passamos a palavra ao senhor Elmo. Boa noite. Hoje vou apresentar para vocês o Isomix, o que vem a ser o Isomix, né? Isomix. O Isomix, ele é um mix de isoácidos, tá? Todo o conceito que o Tedeschi mencionou na apresentação dele de importância da taxa de degradação, saúde ruminal, eficiência microbiana, todo esse conceito está incorporado na tecnologia Isomix. O conceito de eficiência microbiana, o conceito de requerimento nutricional para essas bactérias, né, as taxas de degradação, né, tudo isso está incorporado novamente no conceito do Isomix. O Isomix, ele é um produto atualmente registrado no Ministério da Agricultura como aditivo nutricional. Ele tem patentes requeridas e hoje ele está no mercado, como o Walter apresentou, pela Supriquem. No andar desse estudo, no desenvolvimento dessa tecnologia, todo o questionamento feito era o que estava faltando para esse máximo eficiência microbiana. E foi detectado realmente a falta desses isoácidos, a importância desses isoácidos para o crescimento microbiano. Tá? E isso já é falado, se você olhar que o Van Soest
vem falando, Machado, né? Todas essas referências vêm se referindo com a importância da presença desses isoácidos para o máximo crescimento microbiano, ou seja, não só mais o nitrogênio, tá? O nitrogênio tem que estar associado a esses isoácidos para ter esse máximo crescimento microbiano. Foi isso que a NutriCare, há esses anos todos, vem desenvolvendo, vem aperfeiçoando o produto, tá? Incorporando todos esses conceitos falados para colocar no mercado o Isomix. O Tedesco já mostrou na apresentação dele que esses estudos mostram a eficiência da utilização dos isoácidos, né, do Isomix, na melhora da digestão da celulose, no aumento do consumo alimentar, né, no crescimento microbiano e no ganho médio dos animais, né, suplementados com Isomix. Tá? Quando eu falo Isomix, eu estou associando com os isoácidos. Em vaxilactação, melhora a retenção de nitrogênio, aumenta a produção de leite e aumenta a persistência da lactação. Esse produto, tá, o Isomix, nós vemos utilizando ele comercialmente desde 2020, foram avaliadas em várias fazendas, com diferentes sistemas de produção, tá? E os resultados nós jogamos num programa de Monte Carlo para avaliar a análise de risco da utilização do Isomix, tá? Da utilização eficiente do Isomix, né? Para incorporar pelo custo, né? Então, todos esses 7 mil animais, nós tivemos essas médias com esse desvio padrão, tá? Então, a média dos animais foi de 400 quilos, consumo do suplemento 1,3 kg, custo do suplemento, você vê aqui, com o Isomix, variou de R$ 2,7 o quilo para R$ 1,78, você vê, é um suplemento mais caro, quando você incorpora o Isomix. Em compensação, né, o custo, você vê que é praticamente o mesmo, tá? Mas faltou, tá aqui o consumo, apesar do custo ser mais elevado, tá? Aqui o consumo é menor. Então o custo da dieta ficou só um pouco diferente, um pouco aumentado, ok? E esse é o preço da arroba que variou durante o período avaliado, né? É uma avaliação comercial, as fazendas estão usando o produto de rotina. No início nós fizemos essa avaliação, esse controle de dados. Tá? Coloquei nesse gráfico que é mais fácil a visualização, né? Então o custo do suplemento com Isomix, o consumo é menor, ok? Variou em média de 1,3 kg animal dia contra 1,5 kg animal dia do controle. Tá? O custo, como eu tinha dito, maior, né? O Isomix, a incorporação do Isomix. A incorporação do Isomix na dieta, no custo do produto, ele eleva o custo do quilo do produto em relação ao do controle. Tá? Em compensação, o custo da suplementação animal dia é um pouco menor, tá? R$ 2,85 animal dia versus R$ 2,50 animal dias. Então, aparentemente, o Isomix, apesar de ter um consumo menor do suplemento, ele teve um custo animal dia um pouco maior, ok? R$ 2,85 versus R$ 2,50. Porém, o desempenho, o ganho médio diário observado foi de aproximadamente 833 gramas dos animais com Isomix contra 694 gramas dos animais controle. Então, toda essa informação de média de ganho em peso e desvio padrão é jogado no modelo de análise de risco de Monte Carlo, que mostrou o risco de utilizar
a tecnologia. Então, em média, fez uma simulação com 10 mil correlações. Então, em média, o lucro da tecnologia do Isomix foi de R$ 1,43 a mais do controle. Então, uma grande chance, uma grande oportunidade, viabilidade da utilização da tecnologia do Isomix. Tá? E o investimento, então o produtor teve que investir a mais, tá? Foi de 26 centavos quando ele adotou essa tecnologia. Nessa conta entrou todo o sistema de produção. Animais com consumo de 0,1, animais com consumo de 0,2, 0,7, de animais que consumia 0,7, controle 0,3 com Isomix. Então foi usado todo esse pacote que levantou essas informações. Com isso, mostra que utilizando o Isomix, utilizando a tecnologia do Isomix, ele tem maior eficiência alimentar. Aqui nós vemos que para cada 1 grama de produto contendo o Isomix, o animal respondeu em 1,65 gramas de ganho de peso. Contra 1 grama de produto consumindo a dieta controle, teve uma resposta de 1,07 de ganho de peso. Ou seja, mais de 50% de eficiência. Né? Então, aquela coisa, né? Consome menos para produzir mais. Tudo isso, porque eu acredito que os resultados estão mostrando que esse aumento dessa eficiência microbiana. Se eu tenho aumento dessa eficiência microbiana, mais bactérias degradando ou fermentando o rumen, né, maior é a produção de energia, a produção de proteína microbiana, que esse animal vai ter, consequentemente, se reflete em ganho de peso, em custo, né, em mais uma oportunidade, mais um produto, né, que o produtor tem disponível para aumentar a eficiência dele e ganhar dinheiro, que esse, no fundo, é o objetivo final. Ok? Eu volto no final, qualquer coisa, alguma dúvida, nós estamos no final novamente para responder a pergunta, e muito obrigado a todos. Obrigada, Elmo, pela excelente apresentação sobre o Isomix, enfatizando que o Sr. Elmo entrará em contato com todos que responderam no formulário solicitando mais informações. Mas caso queiram, pode contactá-lo através do e-mail que aparece no vídeo. E também os interessados podem enviar perguntas aqui no nosso canal do YouTube que ele responderá ao final do nosso debate. Volta! Agora convidamos para a mesa redonda nossos ilustres palestrantes, Dr. Tedeschi e Dr. Lane, também o Sr. Elmo Duval. Também temos a presença do Dr. Walter Chaim. Eles irão responder e debater essas perguntas enviadas. Bom, a primeira pergunta é para o Elmo. Quem fez a pergunta é Valor Animal Pergunta. O Isomix é mais indicado para gado de leite em produção? Não, o Isomix é indicado para qualquer categoria, qualquer ruminante. E eu não mostrei nos trabalhos, mas em toda a propriedade que nós usamos o Isomix para gado de leite, como o Isomix aumenta a eficiência microbiana, mais nutrientes são extraídos da forragem, nós podemos utilizar essa ferramenta como até um redutor de grãos. Né? Se eu extraio mais ingredientes da forragem, eu dependo menos do grão dietético. Tá? E com isso, eu aumento melhora até a eficiência, conforme o Tedeschi falou, de absorção, porque quanto maior a relação volumoso-concentrado, melhor a saúde ruminal e o custo também, né? E mais receita para o produtor. Bom, nossa segunda pergunta é para Walter. Nosso internauta está perguntando como ele faz para adquirir o Isomix. É muito simples. Você pode consultar nosso site, supliquem.com.br. Deixa eu pegar Desculpa. É muito simples. Consultando nosso site, supliquem.com.br, ou diretamente no contato@supliquem.com.br. Nós também temos a assistência técnica para poder sugerir as dietas em função dos insumos que você disponibiliza, e é isso aí. Obrigado. Muito obrigada, Walter. A próxima pergunta vai para o Dr. Tedeschi. O Michel do Vale pergunta: qual a importância da produção de metano para o equilíbrio da fermentação ruminal?
Boa pergunta. Na realidade, a produção de metano, ela ocorre devido à produção de ácidos graxos voláteis, tá certo? Então, o metano é necessário, a produção de metano, para poder reduzir o óxido de carbono que está sendo produzido para poder continuar com o balanço de hidrogênio e carbono a nível de rumen. Então, o que a gente tenta fazer, na realidade, é diminuir essa produção de metano usando alguns artifícios, tipo aditivos ou outros produtos mais recentes que tenta diminuir a produção de metano a nível de gênese do metano, a nível dentro da bactéria. Mas, de forma geral, a produção de metano, ela ocorre, ela é um resultado da combinação da diferença entre os tipos de ácidos graxos voláteis que é produzido no nível de rumen. Muito obrigada, Tedeschi. Bom, a nossa próxima pergunta não tem direcionamento para quem vai responder, então vocês fiquem à vontade para responder. Bom, a pergunta é: o controle do pH é necessário para maior absorção de nutrientes? Vou dar a primeira resposta. Na realidade, sim, porque como eu expliquei, depende o pH. Se você tiver um pH muito ácido, na realidade há um aumento da absorção de ácidos graxos voláteis, tá certo? Você lembra daquele gráfico que eu mostrei? Conforme o pH diminui, a absorção aumenta de ácidos graxos voláteis. Mas o problema não é exatamente a absorção de nutrientes ou de ácidos graxos voláteis e assim por diante. O problema é que se o pH estiver muito baixo, vai aumentar a absorção de ácidos graxos voláteis. O problema é que esse pH muito baixo vai causar outros problemas a nível de rumen, tipo o crescimento bacteriano, e essa bactéria vai crescer menos, uma taxa um pouco mais lenta de crescimento, e que no final das contas acaba diminuindo a produção de ácidos graxos voláteis. Então você acaba danificando o crescimento bacteriano, e também você acaba danificando, dependendo da acidez do pH, você acaba danificando também a papila ruminal e a parede do rumen, que na realidade você pode até causar uma úlcera, que seria a rumenite e assim por diante. Eu gostaria de complementar o Tedeschi, né? A acidez ruminal, ela inibe também a atividade celulítica, né? As bactérias celulíticas são muito sensíveis ao abaixamento de pH, e esse abaixamento, quer dizer, o nível de pH ideal tem que ser acima de 6,2, e esse 6,2 você consegue utilizando fibra fisicamente efetiva, que estimula a ruminação, né, a produção de saliva e tamponamento ruminal. Obrigada, Tedeschi. Obrigada, Alan, pela resposta. Bom, a nossa próxima pergunta é para o Rogério. A Kátia Rezende pergunta: gostaria de saber sobre estudos de dietas para ruminantes que diminuem a produção de metano para cumprir as novas exigências internacionais. Bom, nesse produto específico que a gente está trabalhando, com os isoácidos, né? Então, ele não inibe diretamente a produção de metano. Então, as arqueias metanogênicas vão continuar produzindo metano, né? Mas, pelo estímulo à digestibilidade, ao consumo de alimentos e estímulo à produtividade animal, então espera-se, com o aumento da produtividade animal, você minimizar a produção de metano por unidade de produto, né? De quilo de carne produzido ou litro de leite, né? Então, é através da melhora do desempenho animal que você consegue, então, reduzir a produção de metano por unidade de produção. Obrigada, doutor Rogério. A próxima pergunta é para o Elmo. Rodrigo Maronese pergunta: Elmo, o que você pode nos falar sobre os scores de fezes? O Isomix tem uma quantidade mínima de fibra para ter alta eficiência? Ei, Rodrigo, sim, né? A quantidade mínima de fibra também tem a ver também com o Tedeschi falou, e o Lana falou sobre pH de rumen, né, de efetividade. Para o rumen funcionar de forma eficiente, o pH tem que estar controlado, vamos dizer assim, estável, né, para mim ter a maximização do crescimento microbiano. Tá? Então, sim, eu preciso de uma quantidade de fibra mínima. Obrigada, Elmo. Bom, a nossa próxima pergunta também é sobre o Isomix, e a pergunta do Vitor Teixeira é: ureia release tem mais eficiência com o uso do Isomix? Eu respondo? Quem poderia responder? Não? Elmo? Ei, Vitor, sim, com certeza, né? A ideia do nitrogênio release
é disponibilizar esse nitrogênio a um período mais longo, né, para o crescimento microbiano. A gente tem que pensar que no rumen está crescendo bactéria todo o tempo, né? Então, quanto maior a disponibilidade do nitrogênio e do isomix, né, eu aumento a eficiência microbiana. Então, com certeza, tem efeito, eu preciso disso aí. Eu tenho feito melhor com isso aí. Muito obrigada novamente. E a próxima pergunta do Manuel Gomes também é sobre o isomix. A pergunta é: o isomix pode ser associado a outros tipos de aditivos do mercado? Eu respondo? Fique à vontade. Bom, com certeza o isomix ele tem um efeito associativo com todos os aditivos no mercado, né? Eu vou até além, né? O isomix tem um efeito... os animais que utilizam ionóforos necessitam ainda mais do isomix, vamos dizer assim, mas todos no mercado o efeito é associativo. Bom, esse efeito do isomix é o seguinte, né? Ou melhor, o efeito dos ionóforos. Os ionóforos diminuem a fermentação de aminoácidos no rumen, então diminui a disponibilidade de ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada. Então, o isomix pode entrar aí cobrindo essa deficiência de ácidos graxos de cadeia ramificada, né, e melhorando, então, a síntese microbiana ruminal. Muito obrigada pela resposta. E a nossa próxima e última pergunta também é sobre o isomix. A pergunta é: o isomix é capaz de reduzir o uso de grãos em dietas de confinamento? Walter, Elmo, tenha vontade para responder. Na realidade, o que o isomix tende a fazer, esses isoácidos tendem a fazer, na realidade, é promover o crescimento microbiano, aumentar a fermentação de fibra e aumentar a quantidade de proteína, tá certo? Se você consegue ganhar alguma energia extra com a fermentação da fibra, você teoricamente poderia reduzir a quantidade de grão, tá certo? Mas na realidade você deveria pensar o contrário, que colocando esse tipo de tecnologia que fornece esse isoácido e aumenta essa fermentabilidade da fibra, na realidade você poderia até conseguir colocar um pouco mais de grão na sua dieta, aumentando o ganho, porque você vai ter a partir de agora você teoricamente tem uma quantidade maior de proteína microbiana disponível a nível de rumen. Então você na realidade poderia salvar um pouco de uma fibra de proteína verdadeira, por exemplo, e aumentar essa quantidade, ou achar o que a gente fala, um espaço na dieta para colocar um pouco mais de grão para ganhar ou aumentar o peso. Se o problema da sua dieta for fibra, se você tiver com um problema de fibra efetiva, sim, provavelmente você poderia aumentar a sua fibra para chegar naquele nível dos 7%, 15% ou 10%, como eu falei para você. Bom, em dieta de alto grão, né, você espera a maior participação de bactérias fermentadoras de amido, né, fermentadores de carboidrato não fibrosos. Então, essas bactérias utilizam 2/3 do nitrogênio na forma de aminoácidos, né, e 1/3 na forma de amônia. O nível de ruminal de amônia, nesse caso, em dieta de alto grão, normalmente é muito baixo, né? Então, se você utilizar então, nitrogênio proteico, atendendo a 1/3 do total nitrogênio e junto com os isoácidos, pode ser que seja interessante, né? Embora nós vimos aí que as bactérias, foi comentado durante a live, né? Que as bactérias fermentadoras de carboidratos fibrosos é que precisam dos isoácidos, né? Requerem os isoácidos porque elas não conseguem absorver os aminoácidos, né? Mas ela pode ser utilizada também em dieta de alto grão, né? Os isoácidos, né? Mas eu não acredito que seja com tanta eficiência quanto o animal em pastagem. Mas alguém gostaria de fazer uma consideração sobre as perguntas? Usaria de forma mais estratégia, né? Como até uma parte de uma substituição de uma fonte de proteína verdadeira, né? Como mencionado pelo Tedesco. Estratégico, né? Bem. Então, gostaria de agradecê-los pelas respostas às perguntas dos nossos internautas. Infelizmente, nosso tempo nas perguntas é curto, até porque a gente tem que realizar o sorteio dos demais livros, né? A gente vai realizar o sorteio agora e em breve a gente vai ter o nome dos ganhadores. Lembrando também que caso você tenha tido sua pergunta não respondida aqui, a NutriKeto irá ler todas as perguntas e irá respondê-las ou direcioná-las aos palestrantes. Então, envio e chegamos ao final do nosso encontro. Muitíssimo obrigada a todos vocês
que nos acompanharam até agora. Espero que vocês tenham gostado muito da nossa live. Foi um encontro muito enriquecedor e grandioso. Agradecemos aos palestrantes, Dr. Tedeschi, Dr. Rogério de Paula Lana, aos patrocinadores Fibro, Casa do Adubo, Cacau, Nutramix, a Mireia Pajoara, a equipe organizadora e apoiadora Global Gestão e Fundação Fratev. E, finalmente, muito obrigada a Supriquem e a NutriKettle pela realização desse evento. A todos, uma boa noite.